Capítulo 14. Marco Polo se correspondia frequentemente com Falcão, e pelo menos uma vez a cada semestre eles se visitavam. Quando se encontravam, ainda faziam peripécias. Suas atitudes inusitadas de abraçar árvores, contemplar prolongadamente a natureza, fazer poesias de improviso e declamá-las, continuavam a atrair todos ao redor. Chegou o dia da formatura. Pela admiração que construíram em seus colegas de classe, Marco Polo foi o orador da turma. Sua preleção resgatava sua experiência desde os tempos da sala de anatomia. Mesclava filosofia com uma visão crítica da medicina e da psiquiatria. Finalizou seu ousado discurso com estas palavras: Um dia, todos nós vamos para a solidão de um túmulo. Uma criança de 1 dia de vida já é suficientemente velha para morrer. A morte é a derrota da medicina. Todavia, apesar das limitações da ciência, devemos usar todas as nossas habilidades não apenas para prolongar a vida, mas para fazer dessa breve existência uma experiência inesquecível. Os médicos devem ser pessoas de rara sensibilidade, artesãos das emoções, profissionais capazes de enxergar as angústias, as ansiedades e as lágrimas por trás dos sintomas. Caso contrário, tratarão de órgãos e não de seres humanos. Acima de tudo, os médicos, bem como todo profissional que cuida da saúde humana, devem ser vendedores de sonhos. Pois se conseguirmos fazer nossos pacientes sonhares, ainda que seja com mais um dia de vida ou com mais uma nova maneira de ver suas perdas, teremos encontrado um tesouro que reis não conquistaram. Marco Polo foi ovacionado com entusiasmo. Seu discurso deixou os presentes reflexivos. Mas ele não imaginava que um dia passaria por muitas dificuldades e que teria de fazer desse audacioso discurso os pilares centrais da sua vida. Caso contrário, não sobreviveria. Teria de vender e construir sonhos. Logo após sua formação, ingressou num curso de especialização em psiquiatria, num grande hospital psiquiátrico chamado Atlântico. Havia mais de 800 pacientes internados. Parte do tempo, ele fazia atendimentos internos e, na outra parte, realizava atendimentos de pacientes não internados. Frequentemente, seus professores se reuniam para discutir os casos mais complexos. O Hospital Atlântico era constituído de 3 grandes prédios, com belas fachadas, janelas torneadas e ricamente trabalhadas. As construções lembravam os edifícios da parte velha de Paris. Porém, por dentro, o ambiente estava longe de ser encantador. As paredes eram brancas e descoloridas. As áreas de lazer entre os prédios eram enormes, mas mal utilizadas, e os jardins extensos e pouco cuidados. Nos tempos de Marco Polo, a hospitalização já era desencorajada. Em tese, os pacientes deveriam ficar o menor tempo possível internados, mas ainda havia inúmeros hospitais e muitos pacientes internados cronicamente, desamparados por suas famílias. O jovem pensador se entristecia ao constatar que a sociedade insistia em separar os normais dos anormais. O problema consistia em saber quem era menos doente, se os de fora ou os de dentro. Alguns hospitais psiquiátricos eram mais humanizados do que o Atlântico. Neles, os pacientes menos graves passavam o dia internados e à noite retornavam às suas casas. Mas o velho hospital, embora fosse referência nacional, parecia mais um depósito de doentes mentais. Os enfermeiros eram irritados e ansiosos. Os psiquiatras raramente sorriam. Tinham um mau humor latente. A tristeza era contagiante. Faltava alegria e solidariedade no famoso hospital. Marco Polo estava chocado com o que via. No começo da sua especialização, ele se perguntava frequentemente: o que eu estou fazendo aqui?
Era um mundo completamente distinto da sociedade em que crescera. Embora tivesse breve contato com alguns pacientes psiquiátricos durante o curso de medicina, agora estava na cidade deles. Via pessoas por toda parte com o eu desagregado, partido, sem identidade, sem parâmetros de realidade. Os pacientes estavam embotados, sem expressão facial, com musculatura contraída. O tratamento era fundamentalmente medicamentoso. Tal procedimento contrariava tudo que aprendera com a história de Falcão. Marco Polo estava inconformado. Alguns pacientes achavam, em seus delírios, que eram grandes personagens da história. Outros se sentiam controlados, perseguidos, e sentiam que suas mentes eram invadidas por vozes, como Falcão em seus surtos. Ainda outros construíam imagens de animais ou de objetos ameaçadores. Havia também pacientes vítimas de alcoolismo, dependências de outras drogas e depressão. A doença psíquica não escolheria cor, raça, nacionalidade ou status social. As pessoas internadas vinham de todas as camadas sociais, de simples funcionários a executivos. Advogados, engenheiros e até alguns médicos faziam parte da população do Hospital Atlântico. De acordo com a engenhosidade inconsciente, cada paciente construía seus delírios e alucinações com características e frequências próprias. Cada cabeça era um mundo que encantava Marco Polo. Logo que começou a atender os pacientes internados, o jovem pensador percebeu que o tratamento psiquiátrico gerava uma fábrica de preconceitos. As pessoas da sociedade tinham medo de procurar psiquiatras porque achavam que eles eram médicos de loucos, e os internados estavam tão combalidos que eles mesmos sentenciavam-se como doentes, proclamando espontaneamente seu diagnóstico. Eu sou esquizofrênico. Eu sou PMD, psicótico maníaco depressivo. Não havia brilho nos olhos dos pacientes internados. Não havia esperança. Para sua tristeza, Marco Polo concluiu que se havia um lugar na sociedade onde os sonhos morreram, era dentro dos hospitais psiquiátricos. Os presídios eram menos cáusticos. Parecia que naqueles ares a psiquiatria não vendia sonhos, mas pesadelos. Algumas pessoas preconceituosas encaravam os pacientes internados como esgotos da sociedade. Não percebiam que eles mereciam um solene respeito. Os pacientes não eram culpados por seus transtornos psíquicos, como os pacientes com AIDS, câncer e infarto também não o são. Todavia, as sociedades dos normais ama procurar explicações superficiais, ama achar culpados para os problemas que não entende. Marco Polo também descobriu que até os portadores de leves transtornos emocionais facilmente perdiam a autoestima. Eles se autotaxavam de depressivos, fóbicos, estressados. Quais são as raízes desse preconceito, se não há ninguém psiquicamente saudável na sociedade? Pensava inconformado. Começou a desconfiar que os pacientes vestiam o rótulo dos diagnósticos na psiquiatria e se sentiam condenados a conviver com eles pela vida toda. Perdiam a maior dádiva da inteligência: reconhecer que acima de nossas mazelas psíquicas somos seres humanos e, como tal, possuidores de personalidade fascinante. Abalado, começou a entender mais estreitamente as rejeições que Falcão atravessou em suas crises antes de sair pelo mundo. Não demorou muito para Marco Polo movimentar o ambiente. Ele reunia os pacientes nos corredores, nas áreas de lazer, nas salas de atendimento, fitava-os e com convicção lhes dizia: vocês não são doentes mentais. Vocês são seres humanos portadores de uma doença mental. Acreditem em seu potencial intelectual. Não desistam de si mesmos.
Vocês são fortes e capazes. Alguns pacientes choravam diante do conforto que nunca tinham recebido. Outros não entendiam o que ele queria dizer. Outros saíam eufóricos com a injeção de ânimo. Outros ainda achavam que ele também era um paciente que se passava por médico e diziam: que louco legal! Ele sorria. Aos poucos, a fama de Marco Polo correu no ambiente. Uma raposa aparecera no ninho do grande Hospital Atlântico para despertar mentes cerradas e perturbar os dogmas. Ele achava que devia haver mais romantismo e prazer num ambiente tão tétrico. Criticava o mau humor dos profissionais do hospital. Por isso, começou a revolucionar o relacionamento com os pacientes. As formalidades foram dispensadas. As distâncias entre os médicos e pacientes foram aproximadas. Marco Polo começou a chamar cada um alegre e efusivamente pelo nome. Abraçava-os e elogiava-os onde quer que os encontrasse. Joana, você está maravilhosa. Eduardo, hoje você está mais sorridente. Jaime, que bom revê-lo. Os psiquiatras e enfermeiros se surpreendiam com as atitudes do jovem psiquiatra. Algumas pessoas maldosas diziam que ele era candidato a algum cargo político. Um belo dia, uma senhora de 75 anos, deprimida, pessimista e excessivamente crítica, foi atendida por Marco Polo. Seu nome era Noemi. Ela possuía inúmeras janelas killers em seu inconsciente. Essas janelas são zonas de conflito que geram alto volume de tensão capaz de assassinar ou bloquear a capacidade de pensar de uma pessoa num determinado momento, levando-a a reagir por instinto com agressividade. Qualquer contrariedade, até um pequeno olhar, detonava um gatilho inconsciente que conduzia Noemi a abrir as janelas killers, levando-a a reagir sem pensar, conduzindo-a a ofender e criticar impulsivamente as pessoas ao seu redor. Antes de ela entrar no consultório de Marco Polo, estava zangada e ansiosa como sempre, mas ele a desarmou. Levantou-se da cadeira, foi até a porta, recebeu-a com um sorriso, chamou-a pelo nome e fez um grande elogio. Dona Noemi, como a senhora é bonita! Fazia 10 anos que ela não ia à cabeleireira. Ela mesma cortava o próprio cabelo e raramente o arrumava. Constrangida e admirada pelo gesto do psiquiatra, ela se sentou feliz, procurando ajeitar seus cabelos. Obrigada, doutor, pela sua gentileza. Você é muito simpático, disse ela, devolvendo quase inconscientemente o elogio. Gostaria muito de conhecer sua história. Noemi era uma pessoa fechada e incapaz de fazer elogios às pessoas, nem mesmo aos seus 3 filhos. Na primeira consulta, abriu alguns capítulos da sua vida. Na outra consulta, foi mais aberta ainda. Veio com uma roupa mais apresentável e o cabelo todo arrumado. Tinha feito escova e tintura. A paciente tratava agressivamente as pessoas e estas devolviam-lhe as indelicadezas, fechando o ciclo da ansiedade. Um pequeno gesto de Marco Polo começou a romper o círculo vicioso do seu pessimismo. Aos poucos, estimulou-a a criticar sua postura diante da vida, a repensar seu passado, a atuar em seu pessimismo, a extrair prazer das pequenas coisas e, principalmente, a aprender a se colocar no lugar dos outros. Noemi não precisava apenas de tratamento psiquiátrico, mas a reaprender a viver. E conseguiu. Do alto dos seus 75 anos, reeditou as janelas killers, devolveu solidariedade, gentileza e altruísmo. Marco Polo tornou-se mais ousado em quebrar os paradigmas do atendimento. Começou a sair do consultório e receber os pacientes na própria sala de espera. Sempre com elogios e um sorriso no rosto, características de sua personalidade. Lisonjeados, os pacientes sentiam-se pessoas de raro valor e não doentes. Entravam para a consulta com a autoestima elevada,
rompendo as resistências conscientes e inconscientes que causavam um bloqueio, impedindo-as de entrar em contato com sua própria realidade. As consultas, embora tivessem momentos tensos, envolvidos por lágrimas, relatos de perdas e crises ansiosas, eram, de um modo geral, muito agradáveis. Para Marco Polo, a sociedade moderna empobreceu, perdeu a amabilidade e a afabilidade. As pessoas tinham cultura como em nenhuma outra geração, mas perderam o poder da gentileza e do elogio. A medicina tinha sido contagiada por essa insensibilidade. Ele era afável não apenas com os pacientes, mas com os funcionários mais simples do hospital. Brincava com os porteiros e as auxiliares de enfermagem, abraçava as faxineiras, trouxe a alegria ao sombrio ambiente do Hospital Atlântico. Até nas terapias de grupo, procurava conduzir as reuniões não apenas com inteligência, mas com humor. Certa vez ocorreu um caso inusitado. Um dos pacientes do grupo era Ali Ramadan, um palestino que vivera no Iraque por muitos anos. Ele foi torturado pela polícia de Saddam Hussein. Conseguiu escapar, mas perdeu grande parte da família. Seu pai nunca saiu de Abu Ghraib, a cadeia símbolo do regime. Ali Ramadan desenvolvera sua psicose a partir de 25 anos de idade. Ele se atormentara durante anos com a imagem de extraterrestres. Com a evolução de sua doença, o grau de sua perturbação aumentou. Começou a conversar com ETs e falar obsessivamente sobre eles com as pessoas, em particular com seus colegas do Hospital Atlântico. Numa das sessões do grupo, ele perguntou a Marco Polo: Doutor, você sabia que existem seres de outros planetas? Se há seres em outros planetas, eu não sei. Mas dentro de cada um de nós há muitos monstros que nos perturbam. Pego de surpresa com a resposta, Ali Ramadan, pela primeira vez, sorriu quando falou de extraterrestres. Percebendo que seu relaxamento era uma preciosa oportunidade para ajudá-lo a ter consciência crítica, Marco Polo aproveitou o momento e emendou: Estimado Ali, não se preocupe com seres de outros planetas. Bastam os monstros criados diariamente em nossas mentes. Combata-os, critique-os sem medo, seja livre. Estou cheio de monstrinhos na minha cabeça. Quer alguns? Quer alguns, Ali? Falou Sara com espontaneidade. Não, já bastam os meus ETs, falou pensativo. Todos deram risadas. Marco Polo não perdeu tempo dizendo que o paciente alucinava. Não era o momento, mas usou o potencial intelectual de Ali para que ele mesmo enxergasse a incoerência das suas ideias e compreendesse a real fonte de suas perturbações. O paciente tornou-se reflexivo, o que não era uma característica dele. Abriu as janelas da sua inteligência e começou paulatinamente a progredir na terapia de grupo. Começou a criticar suas fantasias e a potencializar o efeito dos remédios. O jovem médico e Ali teceram uma longa amizade. Aos poucos, Marco Polo passou a ser motivo de conversas na direção do hospital. O ambiente perdeu sua rotina com o jovem irreverente. Certa vez, ao contemplar uma árvore repleta de flores amarelas no meio do imenso jardim do hospital, não resistiu. Abraçou seu tronco, deu-lhe um beijo, disse algumas palavras. Foi um escândalo para alguns profissionais que o viram. Observando, muitos pacientes começaram a imitá-lo logo que ele saiu. Formou-se uma imensa fila diante dessa árvore. Cada paciente abraçava-a por alguns minutos e depois a beijava. Saíam aliviados. Jaime, um professor de biologia que depois de muitas crises fora abandonado pela família, gostou da experiência. Há anos não abraçava ninguém, nem mesmo os responsáveis por sua saúde. Ao abraçar a árvore e sentir seu frescor, saiu pulando pelos jardins. Abraçava e beijava todas as árvores que estavam à sua frente e gritava: "Você é maravilhosa!" O caso chegou ao arrogante e autoritário Dr. Mário Gutenberg, diretor-geral do Hospital Atlântico.
Ele era um europeu inteligente, perspicaz, radical. Um médico respeitado, mas pouquíssimo flexível. Chamado a dar explicações, Marco Polo foi questionado. O que você está ensinando aos pacientes? Não estou entendendo, Dr. Mário. Não está entendendo? Dezenas de pacientes estão beijando árvores neste hospital. Marco Polo, com um nó na garganta, disse. Não pedi que fizessem esse gesto. Eu, de vez em quando, gosto de abraçar uma árvore e lhe dar um beijo. É minha forma de agradecer à natureza pela dádiva da vida. Dádiva da vida? O senhor está tratando de pacientes ou precisa de tratamento? Todos nós precisamos. Onde você aprendeu a ser tão atrevido? Seus comportamentos podem precipitar crises nos pacientes. Abraçar árvores pode desencadear crises? Não sei, mas eles estão eufóricos, diferentes. Se os psiquiatras, psicólogos e enfermeiros pudessem abraçar os pacientes e ser mais afetivos com eles, talvez eles não precisassem abraçar árvores. Que petulância! O senhor ainda nem é um especialista em psiquiatria e quer virar de cabeça para baixo nosso sistema. Esta instituição tem quase um século. Não a perturbe. Estarei observando. Capítulo 15. Em outra ocasião, Marco Polo se envolveu em um novo incidente, agora mais grave, com o corpo de médicos. Havia mais de 40 psiquiatras atuando no hospital e 10 médicos em processo de especialização. Marco Polo participava de uma reunião de discussão de casos que contava com a presença de 10 psiquiatras, incluindo alguns professores e 5 alunos. O Dr. Alexandre, um psiquiatra de grande reputação, renomado professor universitário, conduzia a discussão. Ele concluiu a reunião com o seguinte comentário. Quem não aprender com seriedade a fazer diagnósticos será um péssimo psiquiatra. Quando cessaram os aplausos, Marco Polo retrucou. O diagnóstico pode ser útil para mim, mas é ético dizê-lo categoricamente aos pacientes? Sim, os pacientes têm o direito de saber a verdade. Concordo que os pacientes devam saber a verdade, mas que verdade é essa que construímos na psiquiatria? Não é verdade de nossas teorias que estão sujeitas a inúmeras mudanças ao longo dos anos? Você está querendo questionar a psiquiatria? Falou impaciente o professor. Ela precisa ser questionada em algumas áreas. Gostaria que o senhor me respondesse. Devemos colocar os pacientes dentro de uma teoria ou a teoria dentro dos pacientes? O professor refletiu e ficou sem resposta. Escrevera muitos artigos científicos, mas nunca havia pensado nisso. Marco Polo tentou simplificar sua pergunta. Se as teorias estão acima dos seres humanos, se elas são irrefutáveis, então devemos colocar os pacientes dentro delas e rotulá-las de acordo com seus pressupostos. Entretanto, se os seres humanos estão acima das teorias e suas personalidades são tão diferentes umas das outras, devemos ter cuidado com os diagnósticos. O diagnóstico que pode servir para dirigir minha conduta pode servir para controlar a vida de um paciente e cometer atrocidades. Os demais colegas sentiram-se desarmados. O Dr. Alexandre ficou abalado com o argumento e a ousadia de Marco Polo. Nunca enfrentara uma situação como essa, mas tentou sair pela tangente. É folclórico que os pacientes possam sofrer com os diagnósticos. Há milhões de pessoas no mundo vivendo sob a ditadura dos rótulos. E afirmou, sou depressivo, sou esquizofrênico, sou bipolar. Você não acha que é muito jovem para criticar a psiquiatria? Disse o Dr. Alexandre constrangido. Professor, se eu perder a minha capacidade de criticar, serei um servo das teorias e não um servo da humanidade. Marco Polo via diferenças entre comunicar o diagnóstico de uma doença física e de uma doença psiquiátrica.
Um paciente que sofreu um infarto ou é portador de um câncer, quando fica sabendo de sua doença, tem como colaborar com o tratamento para superar a doença e, assim, melhorar e expandir sua qualidade de vida. Por isso emendou. Raramente os pacientes portadores de câncer ou infarto são discriminados por terem tais doenças. Ao contrário, frequentemente recebem afeto, apoio e visitas dos amigos e parentes. Enquanto os portadores de psicose maníaco-depressiva ou esquizofrenia são rejeitados por alguns familiares e excluídos socialmente. Raramente são visitados por seus amigos. O rótulo na psiquiatria gera um isolamento cruel e injusto. Eu não rotulo os pacientes, disse um outro professor. Desculpe-me, mas às vezes os rotulamos sem querer rotulá-los. A maneira como comunicamos a eles nossos diagnósticos pode gerar um desastre emocional. Eles perdem a identidade como seres humanos e introjetam que são doentes. Em seguida, Marco Polo respirou e acrescentou. E quanto ao poder dos rótulos? Einstein disse certa vez, é mais fácil desintegrar um átomo do que desfazer um preconceito. Os professores presentes ficaram intrigados com a cultura e intrepidez do jovem médico. Felipe, que também estava se especializando, falou. Einstein era um gênio. Se ele disse isso, temos de tomar cuidado. Podemos causar mais danos do que ajudar os pacientes. O próprio Einstein foi atingido pelo preconceito em 2 ocasiões, completou Marco Polo. Quando? Perguntou outro psiquiatra. Na primeira foi vítima de preconceito, na segunda foi agente. Einstein mostrou que o espaço e o tempo são intercambiáveis e pertencem à mesma estrutura. Todavia, a estrutura, espaço, tempo, como um todo, não varia, não é relativa. Por isso, o próprio Einstein quis mudar o nome da teoria da relatividade para a teoria da invariância, mas não conseguiu. E por quê? Perguntou olhando para o Dr. Alexandre. Porque a palavra relatividade já tinha se tornado popular, respondeu. Correto. A maior teoria da física foi perpetuada com o nome errado. O preconceito venceu. Marco Polo silenciou. Não disse qual foi a segunda ocasião em que Einstein foi atingido pelo preconceito. Tinha uma coisa muito séria para revelar, talvez nunca antes comentada sobre o cultuado cientista. Esperou que a curiosidade produzisse um estresse saudável nos presentes, capaz de abrir as possibilidades do pensamento. Ansioso, um dos psiquiatras não suportou. Indagou. Qual a segunda situação? Um dos maiores gênios da humanidade também gerou um doente mental. Ele teve um filho portador de esquizofrenia. Os colegas se entreolharam curiosos. Não sabiam disso. Marco Polo completou. Aqui uma grande lição. Excetuando as causas genéticas, uma pergunta nos vem à mente. Se um dos maiores gênios da humanidade gerou um filho mentalmente doente, quem está livre de gerá-los? Esta pergunta nos induz a uma resposta angustiante. Ninguém está livre desse drama. Porém, ela precisa ser rebatida com um questionamento. Einstein foi o expoente da ciência lógica, do mundo da física e da matemática, mas para gerar filhos psiquicamente saudáveis, precisamos ser expoentes em outro mundo, o mundo ilógico da emoção, da sensibilidade, da flexibilidade, do diálogo, do perdão. Eles ficaram intrigados com o raciocínio de Marco Polo. Olharam para a própria história. Era de esperar que psiquiatras ou psicólogos raramente gerassem filhos doentes. Mas sabiam que vários profissionais de saúde mental, incluindo alguns dos psiquiatras da plateia, tinham filhos estressados, deprimidos, fóbicos, tímidos e com outros conflitos. Todo o conhecimento lógico sobre a mente humana que possuíam não foram suficientes para lhes garantir o sucesso na formação da personalidade dos seus filhos. Entenderam que educar era lavrar um solo ilógico. Todo ser humano, mesmo psiquiatras e psicólogos,
tem dificuldades em pisar nesse sinuoso terreno. Outro psiquiatra indagou. Qual foi a reação de Einstein diante de um filho psicótico? Não poderia ter sido pior. Einstein, desta vez, não foi vítima, mas agente do preconceito. Como assim? Einstein visitou apenas uma vez seu filho no hospital psiquiátrico. Abandonou-o, deixou que a solidão fosse sua companheira. E a rejeição e a solidão, caros amigos, não são mais rápidas do que a luz estudada pela física, mas são mais penetrantes do que ela. A plateia ficou emudecida. Depois de alguns instantes de profunda reflexão, o próprio doutor Alexandre perguntou humildemente. Ainda que dentro das limitações da interpretação, quais foram as causas que você detectou que conduziram Einstein a abandonar seu filho, se nós recomendamos exaustivamente para as famílias não desampararem seus pacientes neste hospital? Por que uma das mentes mais brilhantes da humanidade foi opaca nessa situação? Marco Polo respirou profundamente e comentou. Na minha singela opinião, 4 causas foram responsáveis pela atitude preconceituosa de Einstein, incompatível com a sua inteligência. Primeira, o abalo emocional pelas condições inumanas do hospital em que seu filho estava internado. Notem que até hoje nossos hospitais são deprimentes. Segunda, a falta de esperança de que seu filho superasse sua psicose. Terceira, a dramática angústia que as alucinações e delírios do seu filho lhe causavam. Quarta, o medo de enfrentar sua própria impotência diante de um mundo que não conhecia. Einstein tinha uma mente ávida por respostas, mas deve ter ficado perturbado com a falta de respostas que explicassem a desagregação da inteligência de seu filho, concluiu o Dr. Alexandre. Após uma breve pausa para respirar, Marco Polo completou. Essas 4 causas revelam que o homem que mais entendeu as forças do universo físico não compreendeu as forças do mais complexo dos universos, o psíquico. Einstein foi um homem afetivo e amante da paz, mas o preconceito o encarcerou. Seu eu, nessa área, foi prisioneiro das janelas killers ou zonas de conflitos arquivadas em seu inconsciente. Sua fascinante história revela que é mais fácil lidar com o átomo e com o imenso espaço do que com as nossas mazelas e misérias psíquicas. Em seguida finalizou. Senhores, cada cabeça é um